É chato o jeito que te ensinaram a estudar, não é mesmo? E sabe o que é pior? Estudar é uma condição estática. E o que você precisa, na verdade, é aprender. Pois aprender é uma condição transformadora. As instituições tradicionais são obcecadas em te ensinar técnica jurídica. Hoje, o mercado jurídico é o mais competitivo do país, cheio de profissionais que receberam o mesmo conteúdo que você. E nós sabemos que quando você encara o mercado de trabalho, é preciso mais, muito mais. Para gerir um negócio, são necessárias habilidades multidisciplinares. A técnica jurídica é muito importante, mas só ela não resolve a sua vida profissional. As contratações se dão por habilidades técnicas e demissões por falta de habilidades comportamentais. Nós desenvolvemos uma metodologia de ensino própria a partir do aprendizado sobre ensino de adultos, andragogia. Cursos práticos e de curta duração, sem enrolação, para o profissional ganhar tempo e dinheiro. Junção da tecnologia, prática, know-how e aprendizado de verdade. Os alunos aprenderão com professores que atuam tanto no ensino como no mercado. O que fazemos? Mensuramos as habilidades dos profissionais para que estes desenvolvam as habilidades que precisam. Desenvolvemos as habilidades dos profissionais de acordo com as tendências de mercado e da nova economia. Legal Hub. Não seja um dinossauro. Oi, eu sou o Luciano. E eu sou o Gabriel. E junto com mais um sócio, nós fundamos o Legal Hub. Legal Hub, que nasceu de uma série de inquietações em relação ao mundo jurídico. Inquietações que nós vivemos na pele e sabemos que você, amigo advogado, às vezes passa 5 anos em uma faculdade de Direito sem desenvolver habilidades extremamente importantes. Skills que são muito presentes na persona do advogado ou deveriam ser como uma boa oratória, como a arte de negociar, ou quem sabe uma pessoa muito produtiva. Mas não foi bem assim que você teve durante a graduação, certo? E pior, às vezes você sai sem desenvolver habilidades extremamente importantes e que são tendência no mercado jurídico de hoje, como direito digital, compliance, direito para startups, além das habilidades comportamentais, oratória, negociação e vendas e inteligência emocional, por exemplo. E aí nasceu a Escola de Inovação Jurídica do Legal Hub. E a nossa proposta hoje é te dar a oportunidade de desenvolver habilidades extremamente importantes para o mercado do direito em um curto período de tempo, aliado da nossa metodologia prática e dos nossos professores, que são professores de mercado. Ou seja, eles ensinam nas aulas o que eles aplicam no dia a dia prático deles. E é por isso que nós estamos fazendo esse evento aqui hoje. Afinal, nós estamos comemorando 1 ano da escola e nós queremos te mostrar como nós somos capazes de te ensinar de modo muito prático aquilo que você deveria conseguir fazer com muito pouco tempo. Afinal, esse é o nosso propósito. Então chega de enrolação. Vamos pro evento, aproveitem os conteúdos e hashtag não seja um dinossauro. Olá a todos, eu sou o professor Alan Lopes, eu sou Head e sou professor do curso de Direito Digital aqui do Legal Hub, uma escola de inovação jurídica. Eu estou aqui participando desse evento com muito prazer e muito contente de poder compartilhar com você 5 lições, 5 dicas principais que eu selecionei extraídas das lições do nosso curso de Direito Digital. Como primeira lição, eu quero destacar que a internet não é uma terra sem lei. Inúmeras pessoas, inúmeras empresas ainda têm o falso sentimento, quando estão atrás de uma tela do computador, de que existe anonimato, ou seja, que as coisas que elas fazem no computador não são rastreáveis. Essa é a primeira dica. E isso o nosso curso vai deixar muito claro, por intermédio de várias doutrinas, jurisprudências e apontamentos dos códigos jurídicos do nosso ordenamento jurídico. A segunda dica que eu quero dar para você diz respeito à importância de se conhecer a legislação 12965 de 2014, conhecida como o Marco Civil da Internet.
E essa legislação, não por acaso, é chamada também como a Constituição da Internet no Brasil. Olha como dessa legislação, muitas outras vêm tutelando o direito digital. E é muito interessante, nós vamos aprender várias questões, como por exemplo, o artigo 9º que trata da neutralidade da rede. Então fica a sugestão para que você conheça, porque a neutralidade da rede é que faz com que no nosso ordenamento não possa existir diferenciação de dados quando eles trafegam na internet. Ou seja, todos os dados devem ser tratados de maneira isonômica. Terceira dica que eu quero compartilhar com você diz respeito à constituição de lojas virtuais. O e-commerce hoje é um oceano azul para inúmeros advogados e nós vamos ensinar você a como assessorar e constituir várias lojas virtuais. Você vai aprender sobre o decreto do e-commerce, o decreto 9672 de 2013. E esse decreto, nós vamos estudar ele de uma forma didática em 3 partes principais. A primeira parte, nós vamos ver o que uma loja virtual precisa colocar nos seus termos de uso, na sua política de privacidade, no seu website, para que ele esteja, segundo o artigo 2º, de acordo em compliance com a legislação. Na segunda parte, vamos estudar o que a empresa que está vendendo produtos ou serviços na internet precisa oferecer de facilidade para o consumidor. Afinal de contas, você sabe, comprar muitas vezes é muito fácil, mas para resolver algumas questões e tirar dúvidas, muitas vezes é um caminho tortuoso. E, fechando esse estudo, nós vamos falar sobre a terceira parte que diz sobre o direito de arrependimento. Quarta dica que eu separei para compartilhar com vocês diz respeito à importância de nós conhecermos a Lei Carolina Dickmann. Afinal de contas, para todo advogado e advogada é importante saber que a invasão de dispositivo informático hoje no Brasil é crime sim. Então você vai conhecer e você vai aprender em detalhes o artigo 154A do Código Penal, que traz 2 condutas criminalizadas. A primeira, nós vamos estudar diz respeito à invasão de dispositivo eletrônico. E por que isso é importante, professor? Porque esse dispositivo tem vários detalhes que é preciso estudar. Como, por exemplo, a necessidade de haver quebra de mecanismo de segurança. Isso é uma coisa que no nosso estudo nós vamos compartilhar quais são as críticas, quais são os comentários positivos acerca desse posicionamento. E eu separei para compartilhar com vocês também, como quinta e última dica, a revolução que está acontecendo com os smart contracts. No curso Direito Digital da Legal Hub, nós enfrentaremos as principais questões tecnológicas e também jurídicas que dizem respeito aos smart contracts. Professor, o que é isso? São contratos que não são escritos no formato do juridiquês. Eles são contratos escritos no formato de uma linguagem de programação. E esses contratos vêm oferecendo, principalmente nesse momento de pandemia, você, advogado, advogada, precisa acompanhar essa revolução. Afinal de contas, esses contratos eliminam a necessidade de uma terceira pessoa e facilitam a execução, a garantia e a segurança nas relações contratuais digitais. Você vai aprender como eles funcionam de maneira tecnológica e vai receber as principais dicas práticas jurídicas sobre essa questão. Fica aqui a minha sugestão para que você se aprofunde nesses temas e para que você participe do nosso curso de Direito Digital. Vejo você lá, um abraço e até o próximo encontro. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Daiana Udri, professora do curso de Direito Digital do Legal Hub, e eu tô aqui hoje para passar 5 dicas ou 5 lições, ou 5 aprendizados que quem quer militar na área do direito digital
tem que ter em mente ou tem que ter dentro da sua cabeça, do seu mindset. Vamos lá? Primeiro ponto que eu acho importante a gente ter em mente é que a gente necessita devagar nesse ambiente. O que isso quer dizer devagar? Significa que a gente tem que entender que o direito ele é reflexo das relações sociais. E nós estamos passando por um momento de transformação e de mudanças das relações sociais. É um momento em que essas mudanças nas relações, elas são instrumentalizadas pela tecnologia. Só que o que a gente está vendo na aplicabilidade das tecnologias é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque, como eu disse, a mudança ela é social, ela é muito mais profunda. O que significa que a gente sempre tem que estar investigando a mentalidade, o próprio comportamento humano no meio disso tudo. Portanto, a gente precisa devagar, a gente precisa ter leituras interdisciplinares, seja de filosofia, seja de economia, seja até de psicologia. Então, é uma primeira lição que a gente tem que ter, nós temos que ser multitask. A segunda dica é que nós temos que aceitar a fluidez. A gente vive uma revolução de convergência de uma velocidade exponencial. O nosso cérebro não tem capacidade de estar se adaptando a tanta mudança e a rapidez com que essas mudanças têm ocorrido. O que significa que o nosso mindset tem que mudar um pouquinho, porque nós tendemos a estarmos confortáveis na segurança, no que é certo, no que é previsível. Porém, a gente tem que começar a se acostumar a estarmos seguros ou confortáveis na inconstância e na flexibilidade das mudanças. Aceitar que o que nós pensamos ou um ponto de vista que nós temos hoje diante de um ferramental tecnológico, amanhã não vai ter mais. Então, nós precisamos, de alguma forma, estarmos flexíveis às mudanças. É um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente constrói, amanhã a gente desconstrói e reconstrói. O que, ao mesmo tempo, é inseguro ou pode causar uma certa angústia, é, ao mesmo tempo, muito sedutor, porque, no fundo, você sempre vai estar se apaixonando todos os dias e cada dia mais pelo que está vindo. São sempre novidades. Então, a fluidez, aceitar a fluidez é a segunda dica que eu poderia dar dentro desse âmbito do direito digital. A terceira dica tem a ver com o que a gente acabou de falar. Seja curioso. Tal qual uma criança, a gente sempre tem que estar aberto a aprender, desconstruir e reconstruir, porque nós vivemos num ambiente fluido. Portanto, aceite a condição de eterno aprendiz, de que nada sei nesse momento, mas estou disposto a aprender. Flexibilidade, curiosidade e aceitação de que eu não sei, então uma certa humildade, são outros requisitos que são importantes a gente ter. Porque, no fundo, a gente só vai construir a partir do momento em que a gente esteja disposto a aprender dentro do ambiente que é tão inseguro. A quarta dica e penúltima dica, se é que a gente pode estar falando de dicas, né? É empatia. A gente está numa área tecnológica, fato. Porém, nós sempre temos o humano por trás. É o humano que olha a tecnologia com o objetivo de resolver problemas, resolver as suas dores. Então, é importante, cada vez mais, para os profissionais que atuam nesse mercado, entenderem as dores dos seus clientes, terem empatia com eles, porque só nesse conexão ou nessa realmente coerência de sintonia, a gente pode começar a pensar em como se resolver os problemas que se apresentam. Então, eu acho que a gente nunca pode deixar de ter em consideração que nós temos o lado humano por detrás da tecnologia, porque é o humano buscando solucionar problemas seus através da tecnologia. Então, você ter empatia com o seu cliente ou com a pessoa que está buscando a sua consultoria é algo que é necessário para todo e qualquer profissional que queira atuar dentro da área de direito digital. E, por fim, dentro dessa ideia de você buscar
solucionar os problemas dos seus clientes, eu acho que o que nós, advogados, seja da área pública, seja da área privada, temos que ter em mente é que nesse novo cenário que se desenha, nós temos uma atuação focada ou que busca mapear e minorar os riscos jurídicos dos empreendimentos que os seus clientes ou as pessoas que vêm te consultar tenham diante desse desenho negocial. Então, eu acho que a gente tem que ter na cabeça, como quinta e última dica, que nós somos verdadeiros mapeadores de risco. Mapeamos, entendemos as dores, qual é o propósito que o teu cliente quer atingir, qual é o objetivo que ele tem, qual é o ferramental adequado para isso dentro dessa conversa, e nós mapeamos ou auxiliamos a mapear os riscos jurídicos inerentes a essa solução que tem sido inventada, ou aventada, ou possibilitada, ou desenhada pelo seu cliente. Então, a quinta dica nós somos mapeadores de risco e, portanto, nós somos peça fundamental no delineamento dos projetos que vão acontecer doravante. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, desse bate-papo e aguardo vocês nas nossas aulas. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Rota, vamos falar sobre a minha dica Huber. É isso aí, a advocacia está passando por uma grande mudança e nós, advogados, precisamos acompanhar essa mudança. Os tempos são outros, a tecnologia está aí para nos ajudar. Então, o que nós, advogados, podemos fazer? Que tipo de instrumentos, que tipo de recursos e de sistemas nós podemos usar no nosso dia a dia? A minha dica é: vamos utilizar os smart contracts, ou os contratos inteligentes. Os contratos inteligentes ou smart contracts são aqueles contratos que são executados por um programa de computador. A gente pode pensar assim, é um contrato digital, só que também é um programa de computador. E esse programa de computador, pessoal, ele se utiliza de recursos como criptografia e como assinatura e certificado digital para trazer segurança e validade aos negócios jurídicos, que são por ele celebrados. Então, se nós temos uma parte A que deseja realizar um negócio com a parte B, essas duas partes não precisarão, por exemplo, de testemunhas. O próprio contrato, por meio da execução das linhas de código, e bem como com a assinatura digital das partes e a sua identidade digital, já é suficiente para garantir e suprir a validade daquela transação que está acontecendo. Os contratos digitais também podem se valer de outras tecnologias de ponta, como é o caso do blockchain. Ou seja, além da segurança que a criptografia, a assinatura e certificado digital trarão ao contrato digital, o fato desse contrato poder ser armazenado numa cadeia pública, como é o caso do blockchain, vai garantir também de que futuramente ele não possa ser alterado, de que ele não venha a ser modificado ou seja vítima de uma fraude. Então, pessoal, lembrem disso. Se vocês quiserem trabalhar com contratos digitais que são capazes de executar determinadas ações em função do que as partes fazem, o contrato digital é a resposta. Um exemplo, vamos pensar que Marcos quer vender um carro para João. Então, Marcos pode armazenar o seu carro numa smart lock, numa garagem inteligente, e ele programa um contrato digital para que somente quando alguém realizar um depósito, por exemplo, em bitcoins, na sua wallet, aquele que realizou aquele depósito poderá ter acesso ao carro. Então o contrato verifica de um lado se uma parte, a parte tem o carro para vender, a outra parte tem interesse para comprar. São partes válidas? Aqui é João e Marcos? Sim. João é o dono do carro? Sim. Marcos tem o dinheiro? Sim. Então, essa transação que aconteceu se utilizando de bitcoins e blockchain foi válida? Sim. Então, o smart contract vai liberar a garagem e vai transmitir a posse do carro para o novo comprador. E a gente pode imaginar inúmeras aplicações, é uma tecnologia nova, ela traz
uma série de desafios também, mas é importante, como eu disse, que nós advogados estejamos posicionados aos novos tempos e como essas novas tecnologias podem ajudar o nosso dia a dia. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e essa é a minha dica Hubber para vocês. Oi, meu nome é Giovana, eu sou advogada, tenho 30 anos e eu fiz o curso de Direito Digital na Legal Hub. A primeira lição do curso que eu aprendi foi que o direito digital já é nossa realidade, né? Nós que estamos envoltos na tecnologia 24 horas por dia, temos que conhecer a fundo desse mundo, porque em qualquer coisa que nós façamos tem implicações jurídicas. A segunda lição que eu aprendi é que nada é tão simples quanto parece. Muitas vezes os programadores se deparam com questões morais muito complicadas. E a terceira lição que eu aprendi foi que o blockchain vai dominar o mundo. Então é muito importante que a gente conheça esse instituto e saiba como operar, ainda que minimamente, junto com ele, né? Então é isso. O curso é muito bom, façam, #não seja um dinossauro. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Thales Farias, tenho 23 anos, sou advogado e empreendedor e hoje vim contar para vocês quais foram as 3 principais lições que eu aprendi com o curso de Direito para Startups do Legal Hub. A primeira principal lição que eu aprendi foi a seguinte, que nós, enquanto profissionais do ramo do direito, jamais podemos ficar parados e temos sempre que ir em busca de conhecimento. A segunda principal lição que eu aprendi foi: hoje no Brasil e no mundo, pequenas empresas com grandes propósitos estão surgindo, as startups, e elas mais do que nunca precisam de um subsídio, um substrato legal para manter elas no mercado e consolidar elas para que elas possam mudar o mundo, assim como foi o caso do Facebook, da Uber, como foi o caso do iFood ou do James em Curitiba. Nós precisamos, enquanto advogados, saber quais são as suas necessidades e consolidar elas para que elas possam transformar o mundo. E a terceira principal lição que eu aprendi foi: você precisa estar envolto de um ecossistema que te dê subsídio para aprender. Você precisa aprender com profissionais bons, com professores bons. E por isso eu aprendi que eu acertei muito escolhendo o curso de Direito para Startups do Legal Hub para me manter atualizado. E com isso eu tive a certeza de que eu não posso ser um dinossauro. Então você também não seja um dinossauro. Ei pessoal, tudo bem? Estão curtindo o evento? Que legal, né? 1 ano de escola jurídica do Legal Hub. Eu sou Fernanda Matos, sou head comercial aqui da escola e passei para dar um recado super importante. Se você acredita no nosso propósito e realmente quer se tornar um Hubber e continuar desenvolvendo essas habilidades que são fundamentais para o seu crescimento, para que você realmente se destaque nesse mercado, nós temos uma grande surpresa. É o seguinte, aniversário não pode faltar presente, né? Então você que quer se tornar um Hub tem 50% de desconto para adquirir qualquer um dos nossos cursos entre hoje e amanhã. E para você é muito simples, é só preencher o formulário que aparece aqui, ó, no nosso chat e garantir e escolher o seu curso. Bom, mas agora chega de enrolação, vamos voltar para o evento. Ótimo evento aí para vocês. #não seja um dinossauro. Fala pessoal, tudo bem? Legal Hub está fazendo 1 ano, mas quem ganha presente aqui é você. Meu nome é Valdemiro Croix, sou professor de marketing jurídico aqui do Legal Hub e eu quero trazer algumas dicas para você. Dica número 1. Conheça o teu público-alvo a fundo. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, antes de começar a advogar, você precisa entender para quem você vai advogar. E nesse sentido, você precisa construir um conhecimento sobre a persona-alvo do teu trabalho. Nesse sentido, você deve, então, estudar e entender dentro da área de direito na qual você vai trabalhar, quais são os potenciais negócios que você pode desenvolver que solucionam dores dessas pessoas. Então você precisa necessariamente conhecer as pessoas a fundo, o que fazem no seu dia a dia, que dificuldades elas encontram ao executar essas atividades que desenvolvem. E em cima dessas informações, dessas dificuldades, você consegue então entendê-las
e a partir disso construir o seu produto jurídico para atender exatamente as necessidades dessas pessoas. Se você simplesmente começa o seu trabalho falando de direito civil, direito tributário, direito previdenciário, nada errado com isso, mas o seu cliente não entende essa linguagem. O seu cliente precisa que você fale a linguagem dele e demonstre a ele com precisão e com segurança e autoridade que você entende do problema que ela está enfrentando. E você precisa também mostrar que sabe como resolver aquele tipo de problema. Por isso, nossa dica número 1 é: entenda e conheça em profundidade o teu público-alvo. Dica número 2. Você já deve ter passado por algo parecido com isso. Uma série de postagens nas redes sociais e nenhum resultado. Sabe por que isso acontece? Porque você está antecipando o movimento. Você muito provavelmente começou a publicar nas redes sociais sem entender quem é o seu público-alvo, sem entender que canais esse público-alvo utiliza para coletar informações, para receber notícias e informações, para criar o seu conhecimento. E você simplesmente escolheu, por exemplo, o Instagram para começar a publicar suas postagens. Agora, você já parou para pensar, analisando a dica número 1, conheça o seu público-alvo, quais redes sociais, por exemplo, ele utiliza para coletar informações? Muito provavelmente não. Você escolheu o Instagram porque o Instagram é a rede social do momento, né? Então, antes de decidir qual rede social você vai publicar e começar a publicar um sem fim de informações, você deve conhecer o seu público-alvo e entender que canais de comunicação ele utiliza para coletar as suas informações e formar a sua opinião, e a partir disso, e somente a partir disso, você escolhe a rede social e começa a publicar os seus posts. Essa é a dica número 2. Dica número 3. Produza conteúdo consistente. Se você ainda não tem um site, recomendo fortemente, faça um site para o seu escritório. Por quê? Porque se toda a tua estratégia de comunicação e marketing estiver baseada apenas numa rede social, se o algoritmo da rede social amanhã decidir excluir todos os advogados, você não vai poder fazer nada e acabou toda a tua estratégia de marketing. Então você precisa sim ter um site. Além disso, no seu site, você deve produzir conteúdo consistentemente. Conteúdo que eu chamo conteúdo raiz, um conteúdo que seja profundo, que entregue e agregue valor para o teu cliente-alvo. Você não pode simplesmente postar uma coisinha engraçadinha ou uma coisinha sem profundidade, sem entregar realmente valor para o seu cliente. Você tem que ensinar o seu cliente a fazer a coisa. Lembre-se, o advogado ele é essencial para a execução da justiça. O cliente ele não consegue simplesmente ir lá, bater na porta do judiciário e dizer: eu quero propor esta ação. Ele precisa de você. Então não tenha medo de dizer o que pode ser feito para resolver o problema do seu cliente. Ele vai precisar de você. E aí existe um gatilho mental importantíssimo. O gatilho mental da reciprocidade. Se você entregar conteúdo para essa pessoa e ela entender que aquilo agregou valor, que você, sem medo, sem piedade, sem dó, entregou o conteúdo que era relevante para ela, ela vai olhar para você como um potencial prestador de serviço. Sabe por quê? Porque você entregou o ouro, você mostrou que sabia, você ensinou a pessoa a fazer mesmo que ela precisasse de você. Você simplesmente disse: olha, tá aqui o conteúdo, faça bom proveito dele. Só que você sabe, você é advogado, e você sabe que ela vai precisar de você. E essa pessoa vai sentir essa necessidade de retribuir a você pelo conteúdo que você entregou gratuitamente para ela. Então não tenha medo de compartilhar conteúdo. Ai, mas o que vai dizer o meu colega? Seu colega paga suas contas? Tenho certeza que não. Quem paga suas contas é o seu cliente. Então preocupe-se em entregar valor para o seu cliente. O seu cliente vai enxergar esse valor e vai voltar para você e vai te contratar. Então, a dica número 3. Tenha um site, desenvolva conteúdo que gere valor para o seu cliente-alvo. Dica número 4. Fale a linguagem do seu cliente. Talvez essa seja a dica mais tola que eu vou te dar aqui, mas é uma dica em que todos os advogados falham.
Durante 5 anos da faculdade, nós fomos talhados a falar o idioma juridiquês. Literaturas pesadas, dissertações pesadas. Só que o nosso cliente não fala essa linguagem. A gente precisa, como eu disse lá na dica número 1, entender o perfil do nosso cliente, entender as dores do nosso cliente e falar a linguagem que ele entenda. Não adianta de nada eu falar sobre direito civil lá no meu site se o meu cliente não faz a menor ideia do que é direito civil. Você precisa entender a dor e mostrar para o seu cliente que você entende da dor dele numa linguagem que seja acessível a ele. Isso no seu site, isso nas comunicações por e-mail, isso nas comunicações por WhatsApp, na rede social. Busque uma linguagem que seja acessível ao seu cliente. Ai, mas o que meu colega vai pensar sobre isso? Me desculpe, não interessa o que o seu colega vai pensar sobre isso, o que interessa é o que o seu cliente vai entender daquilo que você disse. Se o cliente entende o que você fala, você fica acessível a ele. E se você fica acessível a ele, ele acredita em você e te contrata. Essa foi a dica número 4. Dica número 5. Não seja um dinossauro. Exatamente. O mundo mudou. E nos últimos tempos, nos últimos 4, 5 meses, o mundo mudou muito mais do que nos últimos 5 anos. Fomos empurrados para o ambiente digital. E se você não fizer uma mudança na tua linguagem, na forma de atuar, no teu perfil nas redes sociais, no teu site, na forma de se apresentar para o mercado, você passará por dificuldades. Então, a dica número 5 é: não seja um dinossauro. Aproveite a oportunidade de contratar os cursos da Legal Hub. Não fique focado apenas no direito. O advogado ele tem a seguinte característica: sai da faculdade, ele começa a falar difícil, ler livros de direito, se relacionar com pessoas do direito. Quando não, casa com uma pessoa de direito. Forma os filhos na faculdade de direito. Os amigos são da faculdade de direito. Só fala sobre direito. Você acha que seus clientes estão nesse ambiente? Sem dúvida nenhuma, não. A não ser que você seja um advogado que presta serviço para outros advogados. Mas acredito que não seja esse o caso. E se não for este o caso, você deve começar a circular em outros ambientes que não são jurídicos. Então, aproveite a oportunidade e deixe de ser um dinossauro. Hashtag não seja um dinossauro. Porque você precisa buscar por formações que não sejam necessariamente do direito. Busque pelo marketing, busque por outras formações com características de psicologia, as soft skills que a gente fala muito aqui no Legal Hub. Aprenda sobre outras temáticas que não sejam relacionadas ao direito. Isso vai fazer com o quê? Primeiro, enriquecer o seu repertório. Isso vai te dar criatividade, tanto nas suas peças jurídicas como para o seu marketing. E mais, você vai conhecer uma diversidade de pessoas completamente diferentes com o potencial de virem a te contratar. Então, a dica número 5, não seja um dinossauro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Kister, sou professor aqui no Legal Hub do curso de Gestão Jurídica 4.0 e hoje eu vim conversar com vocês sobre 5 dicas que eu dou sobre esse curso e do porquê que ele é importante para você também. Bom, a minha primeira dica é que esse curso de Gestão Jurídica 4.0, apesar do nome, ele não é só um curso de gestão. A gente vai trabalhar muito o design estratégico do negócio e o design de serviços. Então a gente usa a gestão como um aparato para alcançar a estratégia, olhar o negócio de uma maneira mais integrada, que é exatamente isso que a gente busca, né? Não existe gestão se você não tem desempenho, se você não tem um business na frente. Então, aqui é tentar ter uma visão mais integrada, mais holística, e a gente trabalha com esses elementos de design estratégico, olhando a modelagem estratégica do negócio, planejamento, gestão de projetos, e a parte de design de serviços, que eu acho que é uma das partes mais importantes hoje em dia na advocacia, que é justamente você identificar um serviço e colocar esse serviço à disposição para clientes que queiram e que necessitam dele. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica é que ele não é um curso apenas para advogados, né? Obviamente que é o perfil principal,
Mas a gente também entra na esfera de advogados que estão em começo de carreira, de transição de carreira, querem testar um modelo de negócio disruptivo, inovador, de departamentos jurídicos também, até mesmo advocacia pública, né? Porque existem vários elementos aqui do curso que a gente vai trazer, vai falar sobre a experiência do usuário, a experiência do cliente. Então, há também um usuário na advocacia pública. Mas existem outros perfis que se encaixam aqui para ser aluno desse curso. O segundo que eu cito são os empreendedores na área do direito, aqueles que têm projetos de empreendimento em empresas de legal tech ou law techs, e que usam a plataforma da tecnologia como pilar principal do seu modelo de negócio, que hoje está super em voga, né? Então, a gente tem um mapa da B2L que nos mostra inúmeras empresas que estão surgindo, e essa pode ser uma alternativa também para quem deseja modelar um negócio com esse viés jurídico, olhando também o negócio como um todo. E o terceiro perfil que eu recomendo são aqueles entusiastas na consultoria a segmentos jurídicos, não consultoria jurídica, mas consultoria e facilitação de processos para escritórios de advocacia, para departamentos jurídicos, que é basicamente o trabalho que eu realizo, de facilitação, workshops. Então, esse curso ele tem uma base que pode te ajudar a entender melhor como é o mercado e quais são as necessidades desse mercado usando os pilares da própria aula. Tá? Então, a dica número 3 que eu dou é que esse é um curso que, além de focar muito na estratégia do negócio, ele também foca muito na experiência do cliente. Então, o foco na demanda do cliente é muito importante para a gente entender como construir um negócio que seja voltado para um público que compre o seu serviço. Então, não adianta nada a gente pensar em serviços que sejam inovadores, mas que não resolvem dores dos nossos clientes ou dos nossos usuários. Então, durante todas as aulas que a gente for passar, a gente vai entender que o foco é sempre o cliente. Seja falando sobre gestão enxuta, gestão ágil, design thinking ou design de serviços, o foco é sempre como que o cliente está se sentindo e como que o meu serviço impacta na sua vida. Tá? A dica número 4 que eu dou é que esse é um curso muito prático. Então, além do conteúdo teórico que a gente tem de uma maneira até relativamente densa nas aulas, a gente também trabalha com exercícios práticos. Então, isso significa que você, quando começar o curso, você vai começar também uma jornada do seu próprio negócio. Os exercícios que você realiza são para o seu próprio negócio. Então, você consegue ter uma aplicação da ferramenta na sua realidade própria. Então, você consegue montar a sua própria história, a sua estratégia durante esse curso. E um outro fato é que a gente eu trago muitos casos reais. Um compartilhamento de tela, mostrando o sistema, mostrando iniciativas e produtos que funcionam e que também não funcionam, para que a gente tenha uma noção real de como que é o mundo. Além da teorização, que é muito importante, nós entendemos que sim, mas é importante também saber quebrar essa linha do prático e do que não funciona. Então, as aulas elas estão preparadas também para você se engajar nesse tipo de exercício e realizar a transformação de dentro para fora. Tá? E a minha quinta dica é a plataforma do Legal Hub. E a partir do momento que você entra, você tem acesso, obviamente, ao grupo do WhatsApp, em que existem inúmeras discussões muito frutíferas. A gente já teve experiências assim, muito bacanas e realmente pessoas tomarem decisão por conta dessa plataforma e dessa comunicação. E o Legal Hub fornece também uma sequência de aprendizados para você não ficar só na gestão jurídica 4.0, para que você possa alavancar e combinar esses conhecimentos e esses skills e daí sim formar um mosaico que vai te tornar um profissional um pouco mais completo, né? Então, seria essa a minha última dica. Então, fico por aqui. Quero convidar todos vocês a participar do curso. Ele está bem legal, ele é bem montado para nosso público. E é isso, fico à disposição, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bem? Me chamo Nayara Bortolotti, tenho 32 anos, sou advogada
e fiz o curso de Gestão 4.0 na Legal Hub e gostaria de passar para vocês algumas das lições que eu aprendi durante o curso. A primeira lição que eu aprendi foi a utilização do método OKR, que consiste num método simples de gestão, onde nós vamos estabelecer metas, estabelecer prazos e acompanhar os resultados de forma constante. A segunda lição que eu aprendi é a utilização do método Scrum, que é um método muito utilizado pelas empresas atualmente para elaboração dinâmica de projetos, na qual a gente vai não só definir objetivos, como vai estabelecer os prazos e vai facilitar com que esses prazos sejam cumpridos nas datas determinadas. E por último, a terceira lição que eu aprendi foi a utilização do método Kanban, na qual também é um método de gestão de negócio, onde a gente vai mapear os processos, priorizar e padronizar as etapas a serem realizadas e vamos treinar os colaboradores, porque assim a melhoria vai ser contínua na gestão. Então é isso, pessoal. Eu indico para vocês o curso da Legal Hub, porque é um curso muito bem reconhecido no mercado e vai te ajudar a dar um up na sua carreira profissional. Não seja um dinossauro. Olá, Legal Hubbers! Meu nome é Mariana Ribeiro da Silva, tenho 25 anos, sou advogada, Legal Design Thinking, mediadora de conflitos e fiz o curso maravilhoso de marketing jurídico da Legal Hub. Hoje a minha missão é muito importante, falar 3 lições que eu aprendi no curso. A primeira é a importância do marketing jurídico, tanto no campo digital quanto no campo físico, em palestras, em eventos. E o jurista precisa entender que ele é vitrine. Tudo que ele fizer de conhecimento, de cursos e palestras precisa ser visto pelo seu cliente, para o cliente entender que ele é a escolha certa para ele. Segundo, o Instagram. O Instagram, gente, é frases feitas, frases de impacto, para atrair o cliente para o conteúdo que você quer passar lá. Lembre-se de não infringir o código de ética. E isso a Legal Hub faz muito bem, porque ela passa exercícios para nós e treinar-nos para entender quais são os conteúdos que não irão infringir o código de ética que a OAB nos impõe, não é mesmo? A terceira é o cliente. Sempre o foco é o cliente. Ele é o rei. Então, se você quer desenvolver um produto jurídico, sempre parta das dores dele, daquilo que ele precisa, que eu tenho certeza que você vai acertar. Então é isso, gente. Um grande beijo e obrigada, Legal Hub, pela oportunidade. Tchau! Olá, eu sou Lisandra Tomé, sou professora de Marketing Jurídico aqui do Legal Hub e eu vim com uma dica Hubber para você. Procure se estabelecer em áreas em que haja poucos concorrentes. Saia daquelas áreas já saturadas da advocacia, busque inovar. Esse é um período maravilhoso para você buscar novas oportunidades, novos nichos, novas tendências na advocacia. Quando você se estabelece numa nova área em que ainda há poucos concorrentes ou praticamente ninguém concorrendo com você, você estabelece mercado, você se estabelece como autoridade, você cria os seus clientes. Por quê? Porque você é um dos únicos advogados que atua naquela área. E aí, quando os concorrentes descobrirem essa nova área e vierem a atuar também, a concorrência vai se tornar irrelevante para você, porque você já se estabeleceu como autoridade há muito tempo. Um beijo, espero que você tenha gostado da dica. Que sensacional, galera! Nosso primeiro dia aqui em comemoração a 1 ano de Escola Jurídica do Legal Hub. Mas olha, não acabou e é por isso que eu tô aqui, antes de finalizar o nosso evento. Te lembrar que amanhã tem muito mais, então esperamos por você. Hashtag não seja um dinossauro, vem comemorar com a gente!